Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação enorme que aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou exemplificados conforme encontramos em suas biografias. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, esses companheiros abnegados que constantemente têm uma disposição firme em nos auxiliar, mas é preciso que demonstremos, por nossa vez e da nossa parte, essa disposição também em nos tornarmos pessoas melhores. Mas estes companheiros constantemente, a pedido de Jesus, estão sempre com essa disposição em cuidarem de nós. Então é preciso que façamos da nossa parte aquele esforço mínimo necessário para que possamos cada vez mais melhorarmos um pouquinho a cada dia. Hoje, melhores do que ontem. Amanhã, nos esforçarmos um tanto mais para sermos melhores do que hoje. E assim sucessivamente. E agradecemos neste momento, de uma forma muito especial, a todos vocês, estas dezenas de companheiros que já se encontram nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que foram reservados para nós no relógio do tempo, e exatamente por isto que nos encontramos aqui, para refletirmos acerca das palavras do Cristo, internalizando estes ensinamentos e nos esforçando para colocarmos em prática na nossa vida. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje as nossas reflexões terão como base o capítulo de número 12. E o capítulo de número 12 tem como título um título bastante sugestivo: Perante Jesus. Então, o que nós faríamos perante Jesus? O que nós estamos fazendo perante Jesus? Então, este é o título do capítulo de número 12, Perante Jesus. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com base nessas palavras de Emmanuel, faremos uma leitura, mais uma leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, através da mediunidade de Carlos Bacelli. E a mensagem de hoje é a mensagem de número 10, que tem como título Arrepender-te-ás. Então aqui, Irmão José nos chama a atenção que um dia nós nos arrependeremos das besteiras que tenhamos feito ao longo da nossa trajetória. Então é por isso que ele deu este título a este capítulo, Arrepender-te-ás, ou seja, um dia nos arrependeremos. E aí ele diz o seguinte, nesta belíssima mensagem: se Deus te conceder vida longa no corpo, mais tarde, então aqui ele fala de uma vida longa no corpo, mais tarde, fatalmente, arrepender-te-ás. Então aqui ele traz uma série de considerações que, se ficarmos um tempo maior aqui no corpo físico, até alcançarmos a madureza e também a velhice, a chamada terceira idade, aqui neste corpo físico, nós nos arrependeremos. E aí ele diz em um primeiro ponto,
do que nós nos arrependeremos se nós tivermos nos comportado desta forma. Então ele diz aqui, ó, que nós nos arrependeremos das amizades que desfizestes por mal entendido, que com um pouco mais de compreensão de tua parte, teria sido facilmente contornado. Então aqui ele fala que nós nos arrependeremos um dia, se isso aconteceu conosco, se isto ainda vier a acontecer conosco na nossa trajetória, das amizades que tenhamos desfeito por pura incompreensão e também por vaidade nossa não termos dado o braço a torcer, conforme se diz no linguajar popular, para contornarmos aquela situação. E ele diz ainda que nós um dia nos arrependeremos dos atritos familiares que sustentaste apenas porque não quiseste ceder em teu orgulho pessoal. Então aqui ele nos fala que quando chegarmos em um determinado ponto da nossa trajetória, se estivermos carregando ou se porventura tenhamos carregado durante um tempo nesta nossa trajetória, esses atritos familiares que não tenhamos ainda resolvido, ainda não tenhamos, conforme Jesus nos fala, feito uma reconciliação, conforme Jesus nos pede, reconciliai depressa com o teu adversário, enquanto estais com ele a caminho. Então aqui ele fala que nós nos arrependeremos dos atritos familiares que sustentamos ou que venhamos sustentar apenas porque nós quisemos ou fizemos esta escolha em não ceder por puro orgulho pessoal. E aí ele diz ainda que um dia nós nos arrependeremos das atitudes de humilhação que impuseste aos teus subalternos, para que o teu amor próprio não saísse arranhado de qualquer contenda. Então aqui ele nos fala que este amor próprio, que em muitas situações, dependendo do nosso comportamento, nós poderemos levar humilhação às outras criaturas, em especial se estivermos ou nos encontrarmos numa condição de chefia em um determinado local, inclusive no nosso agrupamento familiar. Então, a humilhação que impusemos aos nossos subalternos simplesmente por amor próprio, por não querer sair de uma contenda numa condição ali de uma imagem arranhada. E aí ele diz ainda que arrepender-te-ás dos vícios e hábitos que não combateste, imaginando que te seria fácil largá-los quando quisesses. Então aqui ele nos fala que é preciso que façamos esforços para vencermos esses vícios e esses hábitos, porque em muitas situações nós ou outros companheiros de jornada com um determinado vício, aí você questiona ele sobre aquele vício. Ah, fulano, por que você não larga esse vício? Ah, não, isso não é um vício. Eu faço isso ou faço uso disto apenas socialmente. Mas no dia que eu quiser, eu largo. Mas ele nunca consegue largar se não tiver realmente da sua parte aquele esforço pessoal. E aí vai chegar lá no final da trajetória, vai olhar para trás e chegar à conclusão em arrependimento por não ter se esforçado em largar aquele vício, aqueles maus hábitos, simplesmente porque ele achou que em qualquer momento ele poderia largar, mas na verdade ele não teve condições, não se esforçou o mínimo necessário suficiente para deixar aquele vício e aquele mau hábito. E por último ele diz que nós nos arrependeremos dos melindres que tantas vezes te permitiste, afastando-te do cumprimento do dever junto aos companheiros que não te acatavam as opiniões. Então aqui ele fala que nós um dia nos arrependeremos desses melindres
que tenhamos carregado conosco ou que tenhamos imposto às outras criaturas, simplesmente porque, bem, muitas vezes, não permitimos nos afastar do cumprimento do dever, ou seja, nós não cumprimos o nosso dever junto às outras criaturas. E por último, o irmão José nos diz o seguinte: arrepender-te-ás e, no entanto, talvez não mais disponhas de tempo para voltar atrás. Então aí, em muitas situações, lá na velhice, lá na terceira idade, aí nós nos arrependeremos e aí ouviremos ou falaremos aquela frase que todos nós já conhecemos: ah, se eu tivesse todo o tempo que eu tinha naquela época. Ah, se hoje eu tivesse com esta madureza aqui nesse corpo físico já ao quebrado, ah, se eu tivesse os meus 20 anos, os meus 30 anos, aí já não terá mais tempo nesta existência corporal de resolvermos estas pendências. Mas sem sombra de dúvida que o arrependimento pelo menos já chegou. Quem sabe, numa próxima oportunidade, porque teremos várias e várias outras oportunidades, quem sabe numa outra oportunidade faremos realmente tudo diferente. Então aqui fechamos este parêntese nestes estudos, início de estudo com o irmão José, para começarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 12, perante Jesus, onde Emmanuel analisa um questionamento feito pelos discípulos, naquele momento em que Jesus falou que um deles o trairia. E aí todos questionaram a Jesus: porventura sou eu, Senhor? Anotação de Mateus, no capítulo 26, versículo 22. E aí Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Então todos perguntaram a Jesus se seria ele o traidor. Então aí na sequência nós encontramos as palavras de Emmanuel que nos diz: e quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Então aqui ele nos chama a atenção que quase todos nós, 2000 anos depois, ainda incriminamos Judas por sua atitude. E aí prestemos atenção nas palavras de Emmanuel. Será que só foi Judas quem traiu Jesus? Será que ninguém mais traiu Jesus ou trai Jesus até os dias de hoje? Então é por isso que Emmanuel faz esta colocação, nos dizendo que quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento, até mesmo em palavras, até os dias de hoje. E aí ele acrescenta um questionamento: por que teria tido coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Então aqui Emmanuel nos faz este questionamento: por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas? E aí ele acrescenta: entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Então não acusemos Judas, não incriminemos Judas em pensamento, através mesmo de palavras, porque conforme nos fala Emmanuel, a nossa própria negação à frente do Cristo até os dias de hoje, 2000 anos depois, nós continuamos negando Jesus, nós continuamos traindo Jesus, talvez por algo até menor do que Judas usou naquela época como, digamos assim, como desculpa ou com a intenção de fazer algo diferente. Ele pensava e pensava desta forma, conforme nos diz aqui Emmanuel, que Jesus iria reagir, que Jesus realmente tinha vindo
naquela condição de libertador do seu povo do jugo romano. Então aqui Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Então aqui Emmanuel nos lembra que Judas não traiu Jesus, vamos até colocar esse traiu entre aspas, que Judas não traiu Jesus simplesmente por maldade ou por ganância de poder ou por ganância em ter em suas mãos aquelas 30 moedas. Mas, segundo aqui Emmanuel, e conforme nós encontramos em vários registros de obras mediúnicas que relatam este episódio na nossa vida, na vida do Cristo, Judas verdadeiramente ele foi enganado também. Ele, nessa questão em relação à política dominante daquela época, ganância de outros grupos e também a necessidade que eles viam de ter um libertador do seu povo do jugo romano, Judas teria recebido aquela proposta de uma certa forma enganosa. E aí ele diz ainda, teria imaginado que Jesus... Então aqui Judas foi levado a pensar que Jesus, perante o Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. Então aqui Judas foi levado a pensar que Jesus, no momento certo, perante o Sinédrio, ele reagiria e libertaria o seu povo. E aí diz ainda Emmanuel, e apenas depois da desilusão dolorosa, então aqui ele lembra que Judas só caiu na real e realmente chegou à conclusão em relação à besteira que ele tinha feito naquela chamada traição ao mestre de Nazaré, depois que ele viu tudo acontecer. Tanto é que por desgosto ele suicidou-se. Então aqui Emmanuel nos lembra, e apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Então só depois de tudo isto, conforme nos lembra aqui Emmanuel, é que Judas assimilou toda a verdade, todo o ocorrido e o que estava ocorrendo, e que se ele não tivesse tomado aquela atitude equivocada, de uma certa forma iludido e até enganado, não teria acontecido daquele jeito na sua cabeça, não teria acontecido algo daquele jeito. E aí Emmanuel faz um questionamento, mas nós, qual é o nosso comportamento? Então aqui Emmanuel faz este questionamento porque Judas chegou à conclusão de uma forma rápida da besteira que ele tinha feito. E nós? 2000 anos depois, conforme nos diz aqui Emmanuel, nós ainda continuamos a nos comportar igualzinho a Judas ou pior. Então por isso que ele fala, e nós? E aí ele acrescenta, em quantas existências, ele faz um outro questionamento, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Então aqui ele nos lembra, e nós, em quantas existências e situações nós já temos vendido Jesus no altar do nosso próprio coração? E aí ele faz uma série de considerações. Nos prédios da vaidade e do orgulho, constantemente nós vendemos Jesus, nós enganamos Jesus, simbolicamente falando, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material. Então, todas as vezes que nós agimos desta forma, conforme ele nos lembra aqui, vaidade, orgulho, prazer egoísta, a tirania da nossa opinião, crueldade confessa, a
a caça de forma gananciosa em relação à fortuna material, na rebeldia destruidora, no esquecimento de nossos deveres e também no aviltamento de nosso próprio trabalho. Então aqui ele faz essa série de considerações, essa série de lembretes e nos diz que em todas as situações, quando nós agimos desta forma, nós estamos agindo até pior do que Judas, por coisas até mais baixas, por coisas mais mesquinhas do que o comportamento daquela época de Judas, nestas existências e situações, constantemente, quando agimos desta forma, nós estamos também traindo Jesus. E aí Emmanuel acrescenta aqui para encerrar as reflexões da seguinte maneira, que na edificação íntima do reino de Deus, meditemos. É preciso que meditemos nossos erros, conscientes ou não. Então é preciso, se realmente nós queremos trabalhar na edificação íntima do reino de Deus, é preciso que meditemos nossos erros, sejam eles conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida. Responsabilidade e débitos para com a vida. Estamos realmente buscando constantemente reparar os nossos erros, arcar de uma forma tranquila, serena, sem reclamar com as nossas responsabilidades perante a vida? E aí ele diz perante a vida e perante a natureza e para com os semelhantes e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo. Então ele fala aqui as nossas responsabilidades e os nossos débitos perante a vida, perante a natureza, perante os semelhantes. E ainda ele diz, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração. Então aqui ele faz, para encerrar, um último questionamento para ampliar e muito as nossas reflexões. Porque depois de tudo que Emmanuel falou, é preciso que reflitamos. E não precisa refletir muito e profundamente, porque se nós ainda nos comportamos desta forma, perante a vida, perante a natureza, perante os nossos semelhantes, perante o Cristo, qual é o esforço que nós estamos fazendo para desculpar as faltas do próximo, do nosso próximo? Já chegando à conclusão que ainda falhamos tanto, por que os nossos companheiros de jornada também não podem se equivocar? E se eles se equivocam assim como nós, eles também são merecedores da nossa desculpa, do nosso perdão, porque nós também necessitamos de desculpas, nós necessitamos de perdão, nós necessitamos que o outro também nos busque para a reconciliação. Então aí Emmanuel, encerrando, ele faz o seguinte questionamento: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então aqui ele faz um questionamento para cada um de nós, para que cada um de nós façamos este questionamento para com a nossa consciência. Porque aqui ele se reporta fazendo o questionamento alusivo e se referindo ao questionamento que os discípulos fizeram ao Cristo: porventura sou eu, Senhor, o traidor? Ele não colocou aqui essas palavras, mas foi este o questionamento que os discípulos fizeram ao Cristo: porventura sou eu, Senhor? E aí Emmanuel faz esse questionamento para encerrar: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Então é um questionamento muito importante para as nossas reflexões, porque depois de tudo isso que ele falou, que Emmanuel falou, em relação ao nosso comportamento perante o Cristo, será que existe aqui na Terra, no orbe terrestre,
alguém mais ingrato para com o Cristo do que nós próprios? Não foi só Judas. Judas, como nós sabemos da história, Judas já se redimiu, enquanto até os dias de hoje nós ainda estamos julgando e condenando Judas, ainda estamos malhando Judas. Judas já é o espírito de luz. Judas já é um verdadeiro servidor do Cristo. E aí reforçamos o questionamento de Emmanuel. Se ainda nós nos comportamos desta forma, ainda condenando Judas, será que não existe também aí uma criatura mais ingrata para com a vida, para com Judas, para com Deus, para com Jesus, do que nós próprios? Reflitamos sobre isto, meus irmãos. Coloquemos a mão, simbolicamente falando, na nossa consciência e que possamos iniciar verdadeiramente a nossa transformação. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que passaram por esta sala virtual, que permaneceram nesta sala virtual, estudando conosco estes belíssimos ensinamentos. Jesus conosco sempre, e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões.